Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos e sejam todos bem-vindos a mais um Café Pastoral. Deixa eu ler com você Josué capítulo 7, de 1 a 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram a cidade de Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie aí uns 2 ou 3 mil para atacá-la. Não canse todo o exército, porque eles são muito poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens então atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor então disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado, Josué. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto não as retirarem. É importante nós entendermos o que está acontecendo aqui. A cidade de Ai era uma cidade muito pequena, porém antes de eles lutarem contra a cidade de Ai, eles lutaram contra Jericó. E aquela cidade, Deus tinha dado uma ordem de não pegar alguns objetos daquela cidade. Porém, um deles, chamado Acã, ele pegou escondido alguns objetos e levou para sua cabana, sua barraca lá, sua casa no deserto, escondeu, guardando para ele, porque ele queria aqueles bens para ele. Quando eles foram então atacar a cidade de Ai, o que aconteceu? Que era uma cidade pequena, que era fácil de destruição, e eles não conseguiram, passaram vergonha. E Deus revela então a Josué exatamente o que estava acontecendo. E Deus deixa de forma bem clara: Israel pecou. Ora, foi só Acã que fez aquilo. Como Israel pecou? Assim é a igreja de Jesus Cristo, é a comunidade cristã. Quando um erra, toda a igreja sente. Quando um se alegra, toda a igreja se alegra. Quando alguém está doente, toda a igreja sente o que a pessoa está sentindo. Pelo menos deveria ser assim. Mas naquele momento, a ordem que Deus instituiu para o povo não foi cumprida. Por isso havia pecado no meio de Israel. E quando existem coisas que não estão bem resolvidas na nossa vida, uma série de consequências virão. Eu quero citar para você algumas dessas consequências hoje. Devido ao nosso tempo, eu vou citar apenas algumas, amanhã a gente continua no nosso café. Primeira consequência: nós não conseguimos resistir ao inimigo. Resistir em quê? Resistir às propostas do inimigo, resistir o engano que ele vem contra nós, resistir às ameaças do inimigo. E aí nós vivemos debaixo de um ânimo dobre, porque justamente nós estamos vivendo debaixo de coisas mal resolvidas, coisas que estão escondidas dentro do nosso coração, coisas que estão escondidas dentro de nós, que nós não colocamos para fora, nós não revelamos, nós não falamos para Deus, não confessamos. E nós precisamos entender que existem consequências para isso. E a primeira consequência é não resistir aos enganos, às propostas do inimigo. Segundo, um espírito de medo nos domina. Exatamente isso, um espírito de medo nos domina. Você não consegue mais se comprometer com nada. Por quê?
porque o medo, ele vai roubar nossas conquistas. O medo, ele tem esse poder de roubar nossas conquistas. Você então deixa de se comprometer. Esses dias eu estava conversando até com minha esposa e avaliando, né, a vida, como que a gente lida com o dia a dia, com a nossa vida cristã. Como há pessoas que elas não querem estar comprometidas com sua igreja local, comprometidas com o reino de Deus. Elas estão comprometidas consigo mesmas, elas vão fazer aquilo que a hora que der vontade fazem, né? Não preciso me comprometer. Então essa geração que se compromete precisa ser levantada. E você precisa ser essa geração. Precisa ser, porque se não fizer isso, provavelmente existem coisas que estão sendo que não estão bem resolvidas na sua vida. E amanhã a gente continua falando sobre isso. Shalom, graça e paz. Até amanhã, é claro, se Deus nos permitir, para mais um Café Pastoral.